Então, Daniel, a gente publicou nas nossas redes sociais uma informação de que a comunidade cachoeirense deveria se prevenir para uma falta de água amanhã, quinta-feira, durante todo o dia. Isso baseado numa informação oficial que nos chegou da Corsã, informando que existiria essa possibilidade aí da interrupção de abastecimento. Outras informações acabaram nos chegando e muitos telespectadores questionando, inclusive, aqueles que dependem da água para trabalhar, os salões de beleza, as obras, o pessoal que trabalha como diarista, que depende aí da água para manter o seu trabalho, a sua rotina de trabalho, a princípio fechariam seus negócios ou seriam dispensados pelos seus patrões. Então eu vim até a Corsã para a gente tirar essa dúvida se vai ter água na quinta-feira ou não vai ter. Do meu lado está o Neurildo Dassi, que é o gestor da Corsã aqui, né, do abastecimento em Cachoeira do Sul. E aí, Neurildo, é para encher o baldinho ou não? Boa tarde. Boa tarde a você, aos telespectadores. A princípio não vai faltar água. É uma prevenção, o aviso foi preventivo, porque nós teremos interrupção na energia das 10 horas da manhã até as 17h30 da tarde, ou seja, serão 7 horas sem energia. No local existe um gerador a diesel potente, que geralmente, quando faltam pequenas interrupções de luz que acontece, ele toca normalmente o sistema. Mas como é um período de 7 horas, pode haver oscilações. Ele pode aquecer, você pode ter que desligar, você pode ter que trocar um filtro, porque um gerador nada mais é do que um motor a diesel. Dar um exemplo simples de uma carreta, por exemplo. Um motor mais ou menos do tamanho que tem numa carreta e que ele tem, pode haver problemas. Às vezes você liga um carro e um caminhão N vezes e nunca tem um problema. Funciona, mas quando vê, para. Então, por esse sentido que a gente colocou esse aviso preventivo, podendo faltar água, no sentido de que pode ocorrer de a gente ter que fazer alguma interferência no gerador, no sentido de aquecimento, no sentido de troca de um filtro, uma manutenção corretiva durante essas 7 horas. Mas, a princípio, não é para faltar água na cidade. Tem aí, então, um elemento surpresa que pode pegar a companhia de calça curta, como a gente diz aqui no Sul, se eventualmente esse gerador não der conta de todo esse período de 7 horas, ou falhar, ou acontecer alguma coisa, como tu mesmo disseste, é o motor. Mas é preciso ficar atento aí e se prevenir se eventualmente esse motor falhar, é isso? Exatamente. E vamos lá. A interrupção começará às 10 horas, 10h30 da manhã. Bom, uma obra não precisa parar. Vai perder o amanhã sem necessidade. A diarista, até ao meio-dia, não vai ter problema nenhum de trabalhar. Entendeu? Nesse sentido, as coisas não mudam até meio-dia, até porque tem uma reservação. Mas, como eu disse, como terá o gerador, serão interrupções pontuais, se caso ele vir acontecer alguma coisa com o motor. O sentido foi de prevenção, exatamente para as pessoas saberem que nós estamos trabalhando atipicamente. Esse gerador já operou por 7 horas ou mais tempo, já foi testado para longo período, como vai ser nessa quinta-feira? Sim, ele já foi utilizado por mais horas, ele já foi utilizado num período que faltou luz por mais de 24 horas e ele operou. 7 horas pode ter que sofrer alguma, um imprevisto que aconteça, troca de um filtro, um aquecimento, alguma coisa nesse sentido que a gente tenha que parar para fazer uma intervenção nele. Então, nesses períodos pode acontecer, mas geralmente não acontece. Mas a prevenção é melhor avisar do que as pessoas serem pegos de calça curta, como tu falou. Tá, então, a princípio, abastecimento garantido, pelo menos no período da manhã ali, como tu disseste, até meio-dia não deve ter nenhum problema. O risco maior é para o turno da tarde. Sim, porque é o período maior. Digamos que a temperatura é uma coisa que influencia bastante, né? Porque tu tem um motor numa sala fechada, digamos, ele é um estacionário, né? Tu abre ali para ventilação, mas se é um dia muito abafado, muito quente, é um motor trabalhando, ele produz calor também. Então, tem essas coisas que podem interferir. Tá certo, Neurildo, muito obrigada, então, pelas informações. Daniel, o que eu tenho para trazer de atualização é isso. Neurildo Dassi, então, reafirmando que existe uma estratégia para garantir o abastecimento de água em Cachoeira do Sul nessa quinta-feira, embora a intervenção aí da RGE suspendendo o fornecimento de energia. Entretanto, repetindo aqui palavras dele,
prevenção é o melhor caminho. Então, de tarde, já deixa aquele baldinho reservado, porque se tiver algum problema, é porque deu alguma coisa ruim aí com o gerador que pretende garantir o abastecimento de água aqui na cidade, como a gente já tinha informado pelas nossas redes sociais.